Eu já vi muita coisa nessa vida, mas nada me preparou para o que encontrei naquele dia. Nunca imaginei que meus olhos iam dar de cara com uma jovem grávida amarrada numa cerca, enquanto um leão albino fazia guarda, como se fosse o último anjo vivo naquele pedaço de terra esquecido. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já descia feito brasa por trás da serra quando deixei o curral e montei no fantasma. Assim chamava meu cavalo branco. Não por medo, mas porque ele era silencioso como alma penada. Pisava na terra vermelha de Goiás sem fazer barulho, como se flutuasse. As crinas longas balançavam ao vento quente da tarde, e ele seguia sempre no mesmo ritmo, paciente, conhecendo cada palmo daquele chão como se tivesse nascido ali. E tinha, na verdade. Fantasma nasceu nessa fazenda, filho de uma égua que pertenceu ao meu pai. Era o último pedaço vivo da minha família que ainda restava. Eu tinha 62 anos. Cada um deles marcado no rosto pelo sol, pela poeira, pelo trabalho que não espera. A fazenda era minha companhia. O silêncio, meu vizinho mais próximo. Não era sempre assim. Houve tempo em que essa terra tinha riso de criança, cheiro de bolo no forno, voz de mulher chamando para almoço. Houve tempo em que a casa estava viva, cheia de luz, de conversa, de planos para o futuro. Minha esposa bordava na varanda enquanto o sol descia. Minha filha corria descalça pelo terreiro, perseguindo as galinhas, rindo daquele jeito solto que só criança sabe rir. Mas isso foi há muito tempo. Tanto tempo que às vezes parecia que tinha sido em outra vida, ou que nunca tinha existido de verdade. Só ficaram as fotografias empoeiradas na sala, os vestidos ainda pendurados no guarda-roupa que eu nunca tive coragem de abrir, e o silêncio. Esse silêncio pesado que enche a casa toda e vai comendo a gente por dentro, devagar, todo dia um pouco mais. Agora era só eu, o fantasma, e o peso dos dias que se repetem iguais. Acordar antes do sol, fazer café preto, olhar a cadeira vazia do outro lado da mesa, sair para o trabalho, consertar cerca, dar sal para o gado, verificar a guarda. Voltar quando escurece, esquentar a comida que sobrou do almoço, sentar na varanda, olhar a escuridão, dormir, acordar, recomeçar. Era assim, sempre assim, e ia ser assim até o dia que eu caísse duro e a terra me levasse também. Estava voltando da cerca do norte, onde o arame tinha arrebentado com a passagem de uma capivara grande. Consertei sozinho, como sempre. As mãos calejadas já não sentiam a dor das farpas. O corpo conhecia cada movimento de cor. Levantar o mourão, esticar o arame, amarrar, apertar com o alicate, testar a tensão, repetir até cansar, repetir até escurecer. O suor descia pelas costas, grudava a camisa na pele, deixava o gosto de sal na boca. Mas eu nem notava mais. Era parte do dia, como o calor. Como a sede, como a solidão que já tinha virado uma segunda pele. O calor daquele fim de tarde era daqueles que cansam só de respirar. O ar parado, denso, quente como bafo de fornalha. Não tinha uma nuvem no céu. Só aquele azul desbotado que vai virando laranja, depois vermelho, depois roxo, até sumir de vez na escuridão que chega rápida demais. As cigarras cantavam sem parar, um zumbido constante que entrava pelos ouvidos e ficava martelando dentro da cabeça. Era o som do sertão, o som do tempo passando devagar, o som de quem está sozinho há tempo demais e já nem lembra mais como é ter companhia. O chão seco estalava sob os cascos do fantasma. A poeira subia em nuvens finas e grudava na pele suada, no rosto queimado, nos braços morenos que pareciam couro velho de tanto sol. Cada passo levantava mais terra. O vento quente carregava o cheiro de capim seco, de terra rachada, de fim de estação. Era setembro.
O mês mais seco, o mês mais duro, o mês em que a gente espera a chuva e ela não vem. As plantas murcham, o gado emagrece, a água dos córregos vai sumindo aos poucos e a gente vai junto, secando por dentro também. Eu ia seguindo pela estrada de divisa, aquela que corta entre minha propriedade e a fazenda abandonada do lado. Ninguém mais usava aquele caminho, só eu. E mesmo assim, raramente. Era mais rápido ir pelo outro lado, contornando pelo pasto de baixo, passando pelo bebedouro dos cavalos. Mas naquele dia, alguma coisa me fez escolher aquele rumo. Não sei dizer o quê. Talvez o cansaço. Talvez a vontade de ver algo diferente, mesmo que fosse só mato fechado e cerca caída. Talvez a necessidade de esticar o caminho, de adiar a volta para a casa vazia, para a mesa onde só tinha um prato, para a cama onde só dormia um corpo, para a solidão que esperava por mim todas as noites. Ou talvez fosse outra coisa, algo que eu não entendia ainda. Algo que estava me puxando para lá sem eu saber. Uma força invisível, um chamado silencioso. Como se o destino tivesse decidido que era hora de eu parar de apenas existir e voltar a viver de verdade. O fantasma seguia no trote manso, a cabeça baixa, as orelhas relaxadas balançando com o movimento. Eu deixava as rédeas soltas. Ele conhecia o caminho. Não precisava de guia. Meus olhos vagavam pela paisagem sem ver nada de especial. Cerca velha com mourões tortos, capim seco amarelado, árvores retorcidas pelo vento constante. Céu vermelho se apagando devagar. Tudo igual. Tudo do jeito que sempre foi. Do jeito que sempre seria. Ou pelo menos era o que eu pensava. A fazenda do lado tinha sido abandonada fazia uns 5 anos. O dono tinha morrido sem herdeiros e a propriedade ficou nas mãos de um sobrinho que morava em São Paulo e nunca aparecia por ali. A casa estava caindo aos pedaços. O mato tinha tomado conta do pasto. As cercas estavam todas caídas. Vez ou outra eu via gente passando por lá. Caçadores, pescadores, gente procurando lenha. Mas nada demais. Nada que me preocupasse. Até aquele dia. Foi quando ele parou. De repente. Sem aviso nenhum. As orelhas viraram para frente, duras feito pau. O corpo inteiro ficou tenso embaixo de mim. Senti os músculos dele travarem. Era como se tivesse encostado numa parede invisível. O trote suave virou estátua. Puxei as rédeas de leve, mais por instinto que por necessidade. O fantasma nunca parava assim, não sem motivo, não sem algo errado acontecendo. Que foi, velho? Minha voz saiu rouca. Fazia horas que eu não falava. Fazia dias, na verdade. Desde a última vez que fui na cidade buscar mantimento e troquei meia dúzia de palavras com o moço do armazém. 3, 4 dias atrás. Não lembrava mais. Os dias se misturavam todos quando se vive sozinho. Não tem domingo, não tem feriado, não tem diferença entre um dia e outro. É tudo igual, é tudo vazio. Ele não se mexeu. Apenas ficou ali, parado, alerta, a respiração mais rápida batendo no peito largo. Senti o corpo dele subir e descer mais forte. As narinas dilatadas puxando o ar, farejando. Os olhos fixos em algum ponto à frente, na curva da estrada. Olhei na mesma direção. Nada. Só o mato, a cerca torta, o silêncio. Mas era um silêncio diferente. Levei uns segundos para perceber. As cigarras tinham parado de cantar. De repente, todas juntas, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O zumbido constante que acompanhava a tarde inteira tinha sumido por completo. E isso nunca era bom sinal. Eu sabia disso. Qualquer homem do campo sabe. Cigarra para de cantar quando tem predador por perto. Onça, sucuri, jacaré, homem. Sempre que o perigo aparece, o mato fica mudo. Desci do cavalo devagar, os pés tocando o chão com cuidado. O fantasma bufou baixinho, nervoso, as patas dianteiras pisando no lugar.
Segurei as rédeas com firmeza e caminhei uns passos à frente. Minhas botas velhas afundavam na poeira macia da estrada. O vento tinha sumido por completo. O ar estava parado demais, pesado demais. Como se estivesse esperando alguma coisa acontecer, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Então ouvi um som fraco, tão baixo que quase pensei que tinha imaginado. Um gemido, ou suspiro, ou choro abafado. Vinha de mais adiante, na curva da estrada, onde a cerca fazia um ângulo reto e o mato ficava mais fechado, mais escuro, mais difícil de enxergar. Meu coração acelerou. Apertei as rédeas. O fantasma recuou um passo, a cabeça balançando, querendo ir embora, mas não virou. Ele também tinha ouvido. Os olhos dele estavam arregalados, as orelhas tremiam, virando para todos os lados, tentando captar de onde vinha aquele som. Não era bicho. Bicho não faz som assim, não com essa humanidade, essa dor. Era gente. Fiquei parado ali, no meio da estrada de terra, o sol morrendo nas minhas costas, projetando minha sombra comprida no chão. O suor descendo pela testa apesar do fim de tarde. O peito apertado por uma angústia que eu não sabia de onde vinha. Tinha algo errado naquele lugar, algo que meu corpo sentia antes da minha cabeça entender. Era como um peso no ar, uma presença, algo que não deveria estar ali, algo perigoso, algo desesperado. Dei mais um passo. O som se repetiu, mais fraco ainda, quase sumindo. Como se quem quer que estivesse fazendo aquele barulho estivesse desistindo, perdendo as forças, morrendo. Então senti um cheiro estranho no ar. Não era de bicho morto apodrecendo no sol. Não era de mato podre acumulado na beira do córrego. Era outra coisa, algo que não pertencia ali. Algo humano, sangue, suor, medo. Um cheiro metálico que grudava na garganta e fazia o estômago revirar. Um cheiro que eu conhecia de quando ajudei um vizinho que sofreu um acidente de trator anos atrás. Cheiro de gente ferida, de gente sofrendo. Amarrei o fantasma numa árvore próxima com um nó firme e segui a pé. Cada passo meu parecia ecoar alto demais no silêncio absoluto. O coração batia tão forte que doía no peito. A garganta estava seca feito lixa. As mãos tremiam. Não de frio, de outra coisa, de pressentimento, de medo do que eu ia encontrar logo ali na frente. Cheguei perto da curva. A cerca velha estava torta, os mourões apodrecidos com cupim, o arame enferrujado e solto em alguns pontos, alguns fios arrebentados e caídos no chão. O capim alto cobria quase tudo, mas ali, naquele ponto específico, o capim estava todo amassado, como se alguém tivesse passado, ou caído, ou sido arrastado à força. Havia marcas confusas no chão de terra batida, pegadas, rastros, sinais de luta. Dei a volta devagar, contornando o monte de capim. O sol vermelho batia de lado agora, quase horizontal, jogando sombras longas e distorcidas. E foi quando vi um vulto, preso na cerca, imóvel. Meu sangue gelou nas veias. Não consegui me mexer. Não consegui respirar. Fiquei ali, parado, olhando sem entender, o cérebro tentando processar o que os olhos estavam vendo, mas se recusando a acreditar. Não era possível. Não podia ser real. Coisas assim não acontecem. Não aqui. Não nesse lugar esquecido onde nada nunca acontece. Mas era. A luz fraca do entardecer batia naquela cena e transformava tudo num pesadelo silencioso e vermelho. O capim ao redor estava todo revirado, arrancado em alguns pontos. Tinha marcas profundas no chão. Marcas de luta, de desespero. De alguém tentando escapar, e aquele vulto continuava ali, pendurado na cerca de arame farpado, sem se mexer, sem fazer barulho, talvez já sem vida. Naquele momento, antes mesmo de chegar mais perto, antes de ver o rosto, antes de entender tudo, eu já sabia no fundo da alma, minha vida tinha acabado de mudar,
para sempre. O vento voltou, fraco, tímido, carregando poeira vermelha, carregando o cheiro de sangue e medo que agora estava mais forte. E eu dei o primeiro passo em direção àquilo que ia me tirar do silêncio, me arrancar da solidão e me jogar no meio de algo muito maior e mais perigoso do que eu podia imaginar. Mas ainda não sabia disso. Ainda não sabia de nada. Só sabia que alguém precisava de ajuda e que eu era a única pessoa naquele lugar abandonado que podia dar essa ajuda, ou tentar, ou morrer tentando. Dei mais um passo, e então vi o que realmente estava acontecendo ali. Foi quando meus olhos se acostumaram com a luz fraca que eu vi direito. Era uma mulher, jovem, presa pelos pulsos no arame farpado da cerca velha. O corpo pendia para frente, completamente mole, como um boneco de pano jogado ali e esquecido. Os braços estavam esticados acima da cabeça, amarrados com arame nos mourões podres. A pele dos pulsos estava em carne viva, rasgada, sangrando. O sangue tinha escorrido pelos braços e secado em crostas escuras. Ela estava inconsciente ou morta. Não dava para saber. As roupas estavam rasgadas, sujas de terra e sangue. O rosto virado para o chão, os cabelos escuros cobrindo os olhos, os joelhos ralados no chão de pedra, os pés descalços, inchados, cobertos de cortes. Havia marcas roxas nos braços, no pescoço, sinais claros de violência, de mãos que apertaram forte demais, de alguém que não teve piedade. Mas o que me fez travar no lugar não foi isso, foi a barriga. Ela estava grávida. Muito grávida. A barriga grande empurrava o vestido rasgado, impossível de ignorar. E enquanto eu olhava paralisado, a barriga se mexeu. Um movimento lento, forte, desesperado. O bebê lá dentro ainda estava vivo, lutando, procurando a mãe que não respondia. Meu Deus! A garganta fechou, os olhos arderam, as pernas fraquejaram. 62 anos de vida, e eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. Nunca tinha imaginado que alguém pudesse ser capaz de fazer isso com outra pessoa, com uma mulher grávida. Amarrar numa cerca, deixar para morrer no sol, sozinha, sem água, sem ajuda, sem nenhuma chance. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Dei mais um passo, as pernas bambas, o coração disparado. Precisava ajudar. Precisava tirar ela dali. Mas então ouvi um som que me fez parar no ato. Um rosnado, baixo, grave, profundo, vinha de trás dela. Gelei. Cada músculo do meu corpo travou. O sangue parou de circular. O ar sumiu dos pulmões, porque eu conhecia aquele som. Qualquer homem que vive no campo conhece. É um som que vem do fundo da terra, das cavernas antigas, do tempo em que o homem ainda era presa e não predador. Devagar, muito devagar, forcei os olhos a olharem para trás da mulher desmaiada. E vi, no meio do capim alto, a menos de 3 metros de distância, deitado, mas completamente alerta, estava um leão. Não, não era possível. Pisquei, balancei a cabeça. Achei que estava tendo uma alucinação, que o sol tinha fritado meu cérebro, que a solidão tinha me deixado louco de vez. Mas quando abri os olhos de novo, ele ainda estava lá. Um leão, um puto de um leão, ali, no meio de Goiás, na beira da minha fazenda. E não era um leão qualquer, era albino. A pelagem era completamente branca, suja de terra vermelha, manchada de poeira e sangue seco. Mas branca, impossível, irreal, como se tivesse saído de um sonho ou de um pesadelo. O focinho largo, as orelhas pequenas, a juba rala ao redor da cabeça enorme. Um macho, velho, muito velho. A pelagem estava rala em alguns pontos, mostrando a pele rosada embaixo. Havia cicatrizes por todo o corpo, marcas antigas de lutas, de ferimentos que sararam tortos. Uma das orelhas estava rasgada. Os olhos eram de um azul pálido, fantasmagórico, que parecia enxergar através das coisas.
Ele estava deitado de lado, a respiração pesada, fazendo o peito subir e descer com esforço. Cansado, exausto, como quem passou a noite inteira acordado em vigília, protegendo algo. Mas mesmo cansado, mesmo velho, mesmo claramente no limite das forças, ele estava alerta, os olhos fixos em mim, as orelhas viradas na minha direção, a cauda batendo no chão de leve, levantando poeira. E foi quando entendi. Ele não estava atacando a mulher. Ele estava protegendo ela, um leão. Protegendo uma mulher. Não fazia o menor sentido. Mas estava ali, na minha frente, acontecendo. Real. Impossível, mas real. Dei um passo para trás, devagar, mãos abertas, mostrando que não era ameaça. O leão levantou a cabeça uns centímetros. O rosnado ficou mais alto. Não era raiva, era aviso. Era, não chega mais perto se não quer problema. Calma, amigão. Minha voz saiu trêmula, baixa, quase um sussurro. Não vou machucar ela. Vim ajudar. Como se ele pudesse entender, como se importasse. Mas eu precisava falar. Precisava fazer alguma coisa com o medo que estava me engolindo por dentro. O leão me encarou, os olhos azuis claros fixos nos meus. Havia uma inteligência ali. Uma consciência. Não era o olhar vazio de um bicho selvagem. Era o olhar de alguém que estava decidindo, pesando, tentando entender se eu era amigo ou inimigo, se podia confiar ou se precisava matar. Fiquei parado. Não me mexi. Mal respirava. O suor escorria pelas costas. As pernas tremiam tanto que achei que iam ceder. Mas não corri. Correr significava a morte certa. Virar as costas para um predador é assinar a própria sentença. Isso eu sabia. Os segundos se arrastaram como horas. O sol continuava descendo, a luz ficando mais fraca, mais vermelha. O silêncio era absoluto. Só a respiração pesada do leão. Meu coração batendo tão forte que parecia tambor. E o som fraco, quase imperceptível, da mulher respirando. Então o leão deitou a cabeça de novo no chão. Não tirou os olhos de mim, mas deitou. E o rosnado parou. Era permissão, ou teste, não sabia. Mas era minha única chance. Dei um passo, depois outro, devagar, muito devagar. As mãos ainda abertas, longe do corpo. O leão me acompanhava com os olhos. Cada movimento meu, pronto para saltar se eu fizesse qualquer coisa suspeita. Cheguei perto da mulher. Ajoelhei ao lado dela com cuidado. O chão estava duro, cheio de pedrinhas que cravavam nos joelhos. Encostei a mão no pescoço dela procurando o pulso. A pele estava quente demais, febre, mas o pulso estava lá. Fraco, irregular, mas batendo, viva. Por quanto tempo ainda não sabia, mas viva. Olhei para os pulsos dela. O arame tinha sido enrolado várias vezes, apertado com força, cortando fundo na carne. Não era para ela escapar. Era para ela morrer ali mesmo, pendurada feito bicho no açougue. E teria morrido, se não fosse por ele. Olhei para o leão. Ele continuava me observando, a respiração ainda pesada, os olhos azuis brilhando na luz fraca, cansado, velho, ferido, mas ainda de guarda, ainda protegendo. Obrigado, sussurrei. Não sei de onde você veio, não sei como chegou aqui, mas obrigado. Parecia loucura falar com um leão, mas naquele momento não parecia. Parecia a única coisa certa a fazer. Puxei o canivete do bolso. A lâmina velha, gasta de tanto uso, mas ainda afiada. Comecei a cortar o arame com cuidado. Cada fio era grosso, enferrujado, difícil de cortar. A mão tremia, o suor embaçava minha vista. O leão se mexeu, levantando meio corpo do chão. Parei. Olhei para ele. Ele me encarou, rosnado baixo. Eu engoli seco. É para soltar ela, falei baixinho. Não dá para deixar assim. Ele continuou me encarando. Então, devagar, deitou de novo. Voltei a cortar. O primeiro fio cedeu com um estalo seco que ecoou no silêncio.
depois o segundo, o terceiro. Cada um deles tinha sido enrolado com raiva, com vontade de machucar. Quando o último fio cedeu, o corpo dela caiu para frente. Segurei rápido antes que batesse no chão. Ela era mais leve do que parecia. Leve demais. Ossos e pele. E a barriga grande, pesada, quente. Puxei ela com cuidado, colocando nos meus braços. A cabeça dela caiu para o lado, o rosto finalmente visível. Era jovem mesmo, devia ter uns 20 e poucos anos. Bonita, mas marcada, lábios rachados de sede, olheiras fundas, machucados no rosto, marcas de dedos no pescoço. Alguém tinha tentado estrangular ela antes de amarrar na cerca. A raiva subiu dentro de mim feito lava, quente, violenta, incontrolável. Quem faz isso? Quem? Levantei devagar, segurando ela contra o peito. Ela não pesava quase nada. O corpo mole, sem reação. Apenas a barriga se mexendo de vez em quando, o bebê ainda lutando lá dentro. Foi quando olhei para o chão ao redor e vi as marcas, pegadas, muitas pegadas, botas, recentes. A terra ainda estava macia em alguns pontos. Tinha vindo gente aqui, mais de uma pessoa, tinha sido de propósito. Calculado, ela não tinha sido largada aqui por acaso, tinha sido trazida, amarrada, deixada para morrer. E alguém ia voltar, para verificar, para ter certeza que o serviço estava feito. Precisava sair dali, rápido. Olhei para o leão uma última vez. Ele ainda estava deitado, mas os olhos continuavam fixos em mim, nas minhas mãos segurando a mulher, na barriga dela, no bebê que ainda vivia. Por um segundo, nossos olhares se encontraram de verdade e eu vi cansaço, vi dor, vi uma decisão sendo tomada. Ele tinha feito a parte dele. Tinha ficado ali a noite toda, talvez mais tempo, mantendo os urubus longe, mantendo os coiotes longe, mantendo a morte longe. Mas agora as forças tinham acabado. Agora ele estava passando o bastão. Para mim. Senti o peso daquilo cair nos meus ombros como uma pedra. Não era mais só uma mulher que eu tinha encontrado. Era uma responsabilidade, uma escolha. Ou eu levava ela embora e enfrentava o que viesse depois, ou deixava ela ali e voltava para minha vida vazia e silenciosa. Sem problemas, sem perigos, sem nada, mas também sem sentido, sem propósito, sem nada para me fazer sentir vivo de novo. Segurei ela mais firme contra o peito. Vou cuidar, falei pro leão. Prometo. Ele piscou devagar. Uma vez. As pálpebras caindo e subindo como em câmera lenta. Então deitou a cabeça completamente no chão, a respiração ficando mais lenta, mais fraca. Sabia que não ia vê-lo de novo. Sabia que ele tinha usado as últimas forças para proteger aquela vida. E agora que ela estava segura, ele podia descansar. Podia finalmente parar. Virei as costas e comecei a andar. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O corpo da mulher nos meus braços. O bebê se mexendo de vez em quando dentro da barriga. O sol já quase sumindo completamente. A escuridão chegando rápido. Quando cheguei no fantasma, ele estava nervoso, puxando as rédeas, querendo ir embora. Demorei uns minutos para conseguir colocar a mulher na cela. Ela não reagia, não abria os olhos, não fazia nenhum som. Montei atrás dela, segurando firme para não deixar cair, e toquei o cavalo. Fantasma disparou. Sabia que tinha algo errado. Sabia que precisávamos sair dali rápido. Os cascos batendo forte no chão duro, levantando nuvens de poeira vermelha. A noite chegando depressa. As primeiras estrelas começando a aparecer no céu escuro. Não olhei para trás. Não quis ver o leão deitado ali, sozinho, cansado, morrendo talvez. Fiz minha parte. Ele fez a dele. Agora era comigo. E eu ainda não fazia ideia de onde tinha me metido. A casa apareceu na escuridão como uma mancha mais escura contra o céu. Fantasma conhecia o caminho mesmo sem luz. Os cascos batiam no chão num ritmo desesperado. Eu segurava a mulher com força, sentindo o corpo quente dela contra o meu peito, o peso da barriga, os movimentos fracos do bebê lá dentro. Precisava chegar logo.
Cada segundo contava. Quando parei na frente da varanda, quase caí do cavalo. As pernas estavam dormentes de segurar a posição o tempo todo. Desci com cuidado, puxando ela comigo. O corpo mole, pesado, difícil de manobrar sozinho. Consegui apoiá-la contra mim e caminhei até a porta. A casa estava escura, silenciosa, como sempre. Chutei a porta aberta e entrei, carregando ela nos braços. Acendi a luz da sala com o cotovelo. A claridade amarela e fraca da lâmpada velha iluminou tudo. A mobília antiga, as fotografias na parede, o relógio parado, tudo igual. Mas agora com uma mulher desacordada e ensanguentada nos meus braços. Levei ela para o quarto de hóspedes. Não entrava ali fazia anos. A cama estava com os lençóis velhos, cheirando a mofo e tempo parado. Deitei ela com cuidado. A cabeça afundou no travesseiro. Os braços caíram dos lados. As pernas tortas, os pés sujos de terra e sangue. Corri para a cozinha. Peguei água, panos limpos, o estojo velho de primeiros socorros que minha esposa sempre mantinha abaixo da pia. Voltei correndo. Ela continuava do mesmo jeito, imóvel. Apenas a barriga subindo e descendo com a respiração fraca. Comecei a limpar os ferimentos, os pulsos primeiro. O arame tinha cortado fundo. A carne estava aberta em alguns pontos, expondo músculos e tendões. Ia precisar de pontos. Talvez mais do que eu podia fazer aqui, mas não tinha escolha. Não podia levar ela para a cidade. Não ainda. Não sabia quem tinha feito aquilo. Não sabia se estavam procurando. Não sabia de nada. Limpei com água e sabão. Ela não reagiu. Nem um gemido, nem um movimento. O corpo completamente apagado. Passei álcool. O cheiro forte encheu o quarto. Enfaixei os pulsos com gaze limpa, apertando firme para estancar o sangue que ainda escorria. Depois, limpei os cortes nos pés. Havia espinhos cravados, pedaços de vidro, terra grudada nas feridas. Tirei tudo com cuidado. Cada espinho, cada farpa, as mãos tremendo, o suor descendo pela testa. Não era médico, mal sabia fazer curativo em bicho, mas era o que tinha. Quando terminei com os ferimentos visíveis, parei e olhei para a barriga dela. Grande, muito grande. Quantos meses? 8, 9. O bebê se mexeu de novo. Um movimento forte que fez a pele esticar. Coloquei a mão em cima sem pensar. Senti o calor, senti a vida ali dentro, lutando, resistindo. 2 vidas dependendo de mim agora. A responsabilidade caiu sobre meus ombros como uma tonelada de pedras. Eu não sabia cuidar de ninguém, não sabia o que fazer. Vivia sozinho fazia tanto tempo que tinha esquecido como era ter alguém precisando de mim. Mas não podia desistir. Não depois de ter visto aquilo. Não depois de ter prometido para o leão velho que ia cuidar. Peguei água fresca e molhei os lábios dela. Gota por gota, devagar. Ela não engolia. A água escorria pelo canto da boca. Mas continuei tentando. Aos poucos, paciência, até que vi a garganta se mover, um engolir fraco, automático, mas era alguma coisa. Vamos, sussurrei. Você consegue. Precisa beber, precisa ficar viva. Não sei por que falava, ela não ouvia, mas as palavras saíam sozinhas, como se falando eu pudesse convencer o corpo dela a não desistir. Depois de fazer tudo o que podia, sentei na cadeira velha no canto do quarto e fiquei olhando. A respiração dela era fraca, mas constante, o peito subindo e descendo, a barriga se mexendo de vez em quando. Ela estava viva, por enquanto. Mas e depois? A pergunta martelava na minha cabeça. O que ia acontecer quando ela acordasse? O que eu ia dizer? Como ia explicar onde ela estava? E mais importante, quem tinha feito aquilo com ela? E por quê? As marcas no chão eram claras. Tinha sido de propósito, calculado. Alguém quis matá-la daquele jeito específico, amarrada, exposta, sozinha, como se quisesse que ela sofresse antes de morrer. Por causa da gravidez? Por causa de quem era o pai? Por causa de algo que ela sabia? Não fazia sentido.
Nada fazia sentido. Levantei e fui até a janela. Abri as cortinas velhas e olhei lá fora. A noite estava fechada, sem lua, só estrelas, o pasto escuro, a cerca invisível, o mato negro ao longe. E em algum lugar ali fora, quem quer que tivesse feito aquilo, estava vivo, solto, talvez pensando que o trabalho estava feito, ou talvez já desconfiando que algo tinha dado errado. Será que viram as marcas, as pegadas do cavalo, o arame cortado? Será que iam voltar? O medo veio devagar, subindo pela espinha, apertando o peito. Não era medo da morte. Já estava velho demais para ter medo de morrer. Era medo de falhar, de não conseguir proteger, de ter aquelas 2 vidas tiradas de mim antes que eu pudesse fazer alguma coisa. Fechei a janela. Tranquei. Fui até a sala e tranquei a porta da frente também. Depois, a dos fundos. Todas as janelas. Apaguei as luzes. Deixei só uma lamparina acesa no quarto onde ela estava. Peguei a espingarda velha do meu pai, que ficava guardada atrás da porta. Tinha anos que não usava aquilo, nem lembrava se ainda funcionava. Mas era melhor ter do que não ter. Carreguei os 2 canos. Coloquei cartuchos extras no bolso. Voltei para o quarto. Sentei na cadeira de novo, a espingarda atravessada no colo, os olhos na porta, os ouvidos atentos a qualquer som, e esperei. As horas passaram devagar, a noite arrastada, pesada, silenciosa demais. Cada rangido da casa velha parecia um tiro, cada vento batendo na janela parecia passo se aproximando. O corpo tenso, os músculos doendo de ficar na mesma posição, mas não relaxava, não podia. Foi quando ela gemeu, um som baixo, fraco, mas era a primeira coisa que saía daquela boca desde que a encontrei. Levantei num pulo. A espingarda caiu no chão com um barulho seco. Cheguei perto da cama. Ela se mexeu, a cabeça virando para o lado, os olhos ainda fechados. Mas havia movimento. Havia reação. Ei! Chamei baixinho. Pode me ouvir? Nada. Apenas outro gemido. As mãos se mexendo devagar, subindo até a barriga num gesto instintivo de proteção, mesmo inconsciente, mesmo quase morta. O instinto de mãe falava mais alto. Peguei água de novo. Encostei o copo nos lábios dela. Ela bebeu. Dessa vez engoliu de verdade. 2 goles. 3. Depois a cabeça virou e ela parou. Mas era progresso, era vida voltando. Cobri ela com um cobertor limpo que peguei no armário. A noite estava esfriando, precisava manter ela aquecida. Precisava que o corpo reagisse. Voltei para a cadeira. Peguei a espingarda do chão. E continuei esperando. Devia ser umas 3 da manhã quando ouvi. Um som lá fora. Motor. Longe ainda, mas vindo na direção da fazenda. Gelei. O coração disparou. As mãos apertaram a coronha da espingarda com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eles vieram. Apaguei a lamparina. Escuridão total. Fui até a janela devagar. Encostei no vidro sujo. Olhei lá fora. Luzes. 2. Faróis de carro cortando a escuridão. Vindo pela estrada de terra que levava até a casa. Devagar. Como quem está procurando. Como quem está com cuidado. Meu Deus! Voltei para o quarto. A mulher continuava inconsciente. Não dava para mover ela. Não dava tempo. Precisava pensar. Precisava decidir rápido. Se eu abrisse a porta e dissesse que não tinha nada aqui, será que acreditariam? Se revistassem a casa e encontrassem ela, o que aconteceria? Comigo? Com ela? Com o bebê? Ou será que nem dariam chance? Será que já vinham decididos a matar qualquer um que estivesse no caminho? As luzes se aproximavam. Mais perto, mais perto. Apertei a espingarda. As mãos suadas, o coração batendo tão rápido que tontava. Não era covarde, nunca fui. Mas também nunca tinha estado numa situação assim. Nunca tinha precisado escolher entre minha vida e a vida de outra pessoa. Mas a escolha já estava feita, não era? Desde o momento que cortei aquele arame.
Desde o momento que olhei nos olhos do leão e prometi. Desde o momento que decidi trazer ela para casa. Não ia entregar, não ia deixar levarem, custasse o que custasse. As luzes pararam na frente da casa. O motor desligou. Silêncio. Depois vozes, baixas, homens conversando. Não dava para entender o que diziam, mas o tom era claro. Estavam decidindo alguma coisa. Bati na culatra da espingarda destravando. O clique ecoou no silêncio do quarto. Então, de repente, o motor ligou de novo. Fiquei congelado, esperando. As luzes se moveram, mas não em direção à casa. Viraram e foram embora. Lentamente, voltando pela estrada de terra, os faróis sumindo aos poucos na escuridão. O som do motor ficando cada vez mais distante, até desaparecer completamente. Fiquei ali parado, sem entender. Por que foram embora? Por que não bateram na porta? Não revistaram? Talvez achassem que não tinha ninguém em casa, todas as luzes apagadas, sem movimento, parecendo abandonada. Ou talvez quisessem voltar de dia, quando pudessem ver melhor, quando fosse mais fácil. Fosse qual fosse o motivo, tinha ganhado tempo. Não muito, mas alguma coisa. O corpo inteiro tremeu, a adrenalina saindo, deixando apenas cansaço, exaustão. Sentei na cadeira de novo, a espingarda no colo, os olhos ardendo de sono. Mas não podia dormir, não ainda. Precisava ficar acordado, precisava vigiar. Olhei para a mulher na cama. Ela estava respirando mais forte agora. O rosto menos pálido, ainda longe de acordar, mas viva, lutando. Não vou deixar, sussurrei no escuro. Não vou deixar pegar em você. Foram as últimas palavras antes do amanhecer chegar. E com ele, a certeza de que aquilo estava apenas começando. A luz cinzenta da madrugada entrava pelas frestas das cortinas quando ela finalmente abriu os olhos. Eu estava sentado na mesma cadeira, a espingarda atravessada no colo, o corpo dolorido de ficar na mesma posição a noite toda. Tinha cochilado uns minutos aqui e ali, mas sempre acordando com qualquer barulho. O sono nunca vinha de verdade, apenas aquela sonolência pesada que deixa o corpo mole, mas a mente alerta. Vi quando ela se mexeu. Primeiro foi só um tremor nos dedos, depois a cabeça virando devagar para o lado, os olhos piscando, tentando focar, a respiração mudando de ritmo, ficando mais rápida, mais desesperada. Levantei devagar, colocando a espingarda encostada na parede. Não queria assustá-la mais do que já estava. Calma, falei baixinho. Você está segura. Mas ela não me ouviu, ou não entendeu. Os olhos arregalaram. O corpo tentou se levantar num movimento brusco, mas não tinha forças. Caiu de volta na cama com um gemido de dor. As mãos foram direto para a barriga, tocando, apertando, verificando. O bebê, a voz saiu rouca, quebrada. Meu bebê... Está bem, respondi rápido. Ele está mexendo, está vivo. Ela olhou para mim então, de verdade. Os olhos castanhos fundos, assustados, tentando entender onde estava, quem eu era, o que tinha acontecido. As lágrimas começaram a descer pelo rosto sujo. Quem é você? Meu nome é João. Essa é minha fazenda. Eu encontrei você ontem. Na cerca. Trouxe para cá. Ela olhou ao redor. Para o quarto velho. Para os móveis antigos. Para as paredes descascadas. Depois olhou para baixo. Para o próprio corpo. As roupas rasgadas, os pulsos enfaixados, os pés limpos, mas ainda marcados de cortes. E então a memória voltou. Vi nos olhos dela o horror, o desespero. As mãos começaram a tremer. O corpo inteiro tremeu junto. Eles me amarraram, deixaram lá para... Não conseguiu terminar. O choro tomou conta. Soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. As mãos no rosto. O desespero vindo em ondas. Não sabia o que fazer. Fazia tanto tempo que não via alguém chorar.
Tanto tempo que não consolava ninguém. Fiquei ali parado, desajeitado, as mãos grandes e calejadas sem saber onde colocar. Você está segura aqui, repeti. Ninguém vai te machucar. Ela chorou por longos minutos. Deixei. Às vezes o corpo precisa disso. Precisa botar para fora. Quando finalmente acalmou, limpou o rosto com as costas da mão e me encarou de novo. Por que me ajudou? A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Como assim por quê? Como eu não ia ajudar? Porque você precisava, respondi simplesmente. Mas você não me conhece, não sabe nada sobre mim, não sabe o que eu fiz. Não preciso saber. Vi uma pessoa amarrada numa cerca, morrendo. Isso é o suficiente. Ela baixou os olhos. As lágrimas voltaram, mais silenciosas dessa vez, escorrendo devagar pelo rosto. Eles vão voltar, sussurrou. Vão procurar. Vão me encontrar. Quem? Ela hesitou, os olhos fugindo dos meus, o medo claro no rosto. Não posso dizer. Não posso envolver você nisso. Já fez demais. Preciso ir embora. Tentou se levantar de novo. E de novo não conseguiu. O corpo não obedecia. As forças tinham acabado fazia tempo. Caiu na cama, a respiração ofegante, a testa suada. Você não vai a lugar nenhum, falei firme. Não nessas condições. Precisa descansar, comer alguma coisa, recuperar as forças. Mas eles já vieram aqui ontem de noite. Vi as luzes, mas foram embora. Se quisessem revistar, teriam feito. Talvez achem que você está morta, que deram conta do serviço. Ela me olhou com uma mistura de esperança e desespero. Tinha um leão, falei de repente. Não sei porquê, mas precisava que ela soubesse. Quando te encontrei, tinha um leão albino deitado do seu lado. Velho, cansado, mas protegendo você a noite toda, eu acho. Mantendo os bichos longe, mantendo você viva. Os olhos dela arregalaram. Um leão? Eu sei que parece loucura. Eu mesmo não acreditei quando vi. Mas estava lá. Real. Ele me deixou te tirar de lá. Me olhou como se estivesse passando a responsabilidade para mim. Ela ficou em silêncio, processando, as mãos na barriga, acariciando devagar. Não é loucura, sussurrou finalmente. Há coisas nesse mundo que a gente não entende. Coisas que acontecem por algum motivo. Talvez ele fosse um anjo, um guardião. Talvez, silêncio de novo, pesado, carregado de tudo que não estava sendo dito. Como se chama? Perguntei. Ela hesitou de novo, como se até o nome fosse perigoso de revelar. Marina, disse finalmente. Meu nome é Marina. Marina, repeti. Quantos meses? Ela olhou para a barriga. 8, quase 9. Pode nascer a qualquer momento. O peso daquilo caiu sobre mim. Não era só manter ela viva. Era manter ela viva tempo suficiente para o bebê nascer. E depois, como ia fazer um parto? Aqui, sozinho? Não sabia nada disso. Nunca tinha feito. Só tinha ajudado égua a parir uma vez. Mas era diferente. Completamente diferente. Tem alguém que deveria saber que você está viva? Perguntei. Família, amigos? Ela balançou a cabeça. Não tenho ninguém. Meus pais morreram faz tempo. Não tenho irmãos. Não tenho ninguém. A solidão na voz dela era algo que eu conhecia bem. Era a mesma solidão que carregava todo dia. A mesma que fazia a casa parecer grande demais e vazia demais. E o pai do bebê? O rosto dela endureceu. A mandíbula travou. Os olhos ficaram escuros. Ele é o motivo de eu estar aqui. Ele quis que eu me livrasse do bebê. Disse que ia destruir a vida dele, que ia acabar com tudo. Quando recusei, quando disse que ia ter o bebê de qualquer jeito, ele não precisou terminar. Entendi tudo. Ele tinha mandado matar a própria mulher, o próprio filho, porque era inconveniente, porque atrapalhava os planos dele. A raiva voltou, quente, violenta. Minha mão fechou em punho sozinha. Quem é ele? Perguntei.
a voz saindo mais dura do que pretendia. Marina me olhou, e no fundo daqueles olhos cansados vi medo real. Medo de algo maior do que morte, medo de algo que eu ainda não entendia completamente. Alguém poderoso, sussurrou. Alguém que tem dinheiro, influência, pessoas trabalhando para ele. Ele pode fazer o que quiser e ninguém encosta nele, ninguém questiona. Se ele quer alguém morto, essa pessoa morre. Simples assim. E mesmo assim você se envolveu com ele? Ela desviou o olhar. Eu não sabia. No começo ele parecia diferente, gentil, atencioso. Quando descobri quem ele realmente era, já era tarde demais. Já estava grávida, já estava presa. Suspirou fundo. Tentei fugir. Várias vezes. Mas ele sempre me encontrava. Sempre. Até que um dia consegui. Vim para cá, pro interior. Achei que longe da cidade, longe de tudo, eu estaria segura. Consegui uns meses, fiquei numa cidade pequena. Arranjei trabalho numa lanchonete. Estava quase na hora do bebê nascer. Achei que tinha conseguido, que tinha escapado. A voz quebrou. Mas eles me encontraram. Não sei como. Apareceram na noite passada. 3 homens me pegaram na rua, colocaram no carro, levaram para aquele lugar. Disseram que era para parecer acidente ou ataque de animal. Alguma coisa que não levantasse suspeita. Me amarraram e foram embora. Falaram que iam voltar de manhã para verificar se o serviço tinha sido feito. Então eles iam voltar mesmo. Não era paranoia minha. Era real. Quanto tempo acha que tem até voltarem? Ela olhou pela janela. A luz já estava mais forte. Dia chegando. Não sei. Talvez hoje, talvez amanhã. Mas vão voltar. E quando descobrirem que não estou lá, vão procurar. Vão revirar tudo. E vão me achar. Levantei e fui até a janela. Abri a cortina. Lá fora o dia estava amanhecendo sobre o pasto. O céu ficando azul, as nuvens finas e brancas. Bonito, tranquilo, como se nada de errado estivesse acontecendo. Mas estava. E precisava decidir o que fazer. Podia levar ela para a cidade, para a polícia, denunciar. Mas ela disse que ele era poderoso. E homem poderoso compra polícia, compra juiz, compra testemunha, compra tudo. Já tinha visto isso acontecer antes. Sabia como funcionava. Podia tentar esconder ela aqui. Mas por quanto tempo? 1 semana? 2? Até o bebê nascer? E depois? Como ia sustentar uma mulher e uma criança? Como ia proteger dos homens que viriam procurar? Ou podia fazer nada, deixar ela ir, lavar as mãos, voltar para minha vida silenciosa e solitária, sem problemas, sem perigos. Mas aquilo não era mais opção. Não depois de olhar nos olhos do leão, não depois de prometer, não depois de ver aquela mulher amarrada feito bicho no matadouro. Não. Ia ficar, ia proteger, ia lutar se precisasse, mesmo que significasse morte. Virei para Marina. Ela me olhava com aqueles olhos fundos, esperando que eu dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Você vai ficar aqui, disse finalmente. Pelo tempo que precisar, até o bebê nascer, até ter forças para sair. Eu vou proteger vocês 2, custe o que custar. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não era desespero, era gratidão, era esperança. Por quê? Perguntou de novo. Por que está fazendo isso? Pensei na minha esposa, na minha filha, nas cadeiras vazias, na casa silenciosa. Nos anos passando sem sentido. Porque faz muito tempo que não tenho um motivo para viver, respondi. E agora tenho 2. Os 3 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Marina ficava no quarto quase o tempo todo. Eu tinha trazido comida, água, remédios que encontrei no armário velho. Ela comia pouco, bebia aos goles, dormia em espasmos curtos, acordando assustada com qualquer barulho. O corpo estava se recuperando devagar, mas a mente ainda estava presa naquela cerca, naquele momento de desespero, no pensamento de que a qualquer hora a porta ia se abrir e eles iam estar lá. Eu não saía de perto.
Fazia os trabalhos essenciais da fazenda de madrugada ou no fim da tarde, quando tinha menos luz e era mais difícil alguém me ver da estrada. Verificava o gado rápido, dava água, jogava ração, voltava correndo. A espingarda sempre comigo, os ouvidos sempre atentos. De dia ficava na varanda, sentado numa cadeira velha de balanço, a espingarda no colo, olhando a estrada de terra que cortava até a fazenda. Qualquer movimento, qualquer poeira subindo, qualquer barulho de motor. No segundo dia, um carro passou devagar pela frente. Não parou, apenas passou, levantando poeira vermelha, os vidros escuros não deixando ver quem estava dentro. Meu coração quase saiu pela boca. Apertei a coronha da espingarda até os dedos doerem. Mas o carro seguiu, sumiu na curva. Não voltou, ainda. A noite era pior. O silêncio ficava pesado demais. Cada rangido da casa velha era um passo. Cada vento na janela era uma mão tentando abrir. Dormia com um olho aberto, a espingarda ao lado. As botas calçadas, pronto para levantar e lutar a qualquer segundo. Marina estava ficando mais forte, as cores voltando para o rosto, os movimentos menos trêmulos. Conseguia sentar na cama sem tonteira, conseguia ir até o banheiro sozinha, segurando na parede, devagar, mas sozinha. O bebê continuava se mexendo, forte agora, como se soubesse que tinha escapado, como se estivesse ansioso para sair e conhecer o mundo que quase tirou ele antes mesmo de nascer. No terceiro dia, ela saiu do quarto. Eu estava na cozinha fazendo café quando ouvi os passos. Virei rápido, a mão indo para o cabo da faca que estava sobre a mesa. Mas era ela, de pé na porta, magra demais, a barriga parecendo enorme no corpo frágil, as mãos segurando a lateral da porta para não cair. Não aguento mais ficar trancada, disse. Preciso ver o sol, preciso respirar. Queria dizer que era perigoso, que precisava ficar escondida. Mas olhei para ela e vi o desespero. Vi alguém que tinha passado tempo demais com medo. Tempo demais fugindo, tempo demais escondida, e entendi. Entendi porque às vezes a gente prefere morrer de pé do que viver de joelhos. Venha, disse, mas fica perto da casa, longe da vista da estrada. Ajudei ela a caminhar até a varanda dos fundos, aquela que dava para o pasto, para o curral, para o horizonte aberto. Sentei ela numa cadeira, coloquei uma manta sobre as pernas, mesmo fazendo calor. Ela fechou os olhos e virou o rosto para o sol. Obrigada, sussurrou. Fiquei ali do lado, em pé, vigiando, os olhos na cerca, no mato, em qualquer movimento que não deveria estar lá. Posso perguntar uma coisa? A voz dela me tirou dos pensamentos. Pode. Por que você vive sozinho? A pergunta doeu mais do que esperava. Como uma faca entrando devagar, fundo. Tinha uma família, respondi depois de um tempo. Esposa, filha. Mas elas se foram. Acidente, doença, minha esposa primeiro. Câncer. Levou ela em 6 meses. Minha filha não aguentou. Entrou em depressão. Parou de comer, de sair do quarto, de viver. 1 ano depois, ela também foi. Silêncio, pesado. Sinto muito, Marina disse baixinho. Foi faz tempo, 10 anos. Às vezes parece que foi ontem, às vezes parece que foi em outra vida. E você ficou aqui, sozinho. Não sabia para onde mais ir. Essa terra é tudo que tenho, é tudo que sobrou delas. Se eu for embora, é como apagar de vez. Então fico, trabalho, espero. Espera o quê? Boa pergunta. O que eu estava esperando? A morte? O fim? Ou talvez algo como isso? Como ela? Como um propósito aparecendo do nada numa estrada de terra esquecida? Não sei, respondi honestamente. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela com os olhos fechados sentindo o sol. Eu observando, protegendo. Foi quando o fantasma relinchou. Não era um relincho comum, era de alerta, de aviso. Virei rápido. Ele estava no curral, a cabeça erguida, as orelhas duras apontando para a estrada da frente. Viradas para o lado de lá da casa. Alguém estava vindo. Entra, falei rápido para Marina.
Agora, ela viu meu rosto, viu o medo ali. Levantou rápido demais e quase caiu. Segurei o braço dela, ajudando a entrar. Tranquei a porta dos fundos. Peguei a espingarda. Vai pro quarto, fecha a porta. Não sai de lá, não importa o que aconteça. Mas... vai! Ela obedeceu. Vi ela subir correndo, as mãos na barriga, os passos desajeitados. A porta do quarto bateu. Trancou. Fui para frente da casa. Devagar. O coração batendo forte. As mãos suadas na coronha da espingarda. Cheguei na janela da sala. Olhei pela cortina. Uma caminhonete estava parada na frente da propriedade. Preta. Vidros escuros. Motor desligado. Ninguém desceu ainda. Apenas parada ali. Esperando. Esperando o quê? Então a porta do motorista se abriu. Um homem desceu. Alto. Forte. Camisa social arregaçada. Calça jeans. Botas. Óculos escuros mesmo com o sol fraco. Tinha uma arma na cintura. Não escondia. Meu sangue gelou. Ele olhou para casa. Direto, como se soubesse que eu estava ali atrás da janela. Tirou os óculos, os olhos pequenos, frios, calculistas. Então ele sorriu. Foi o sorriso mais assustador que já vi. Não tinha alegria, não tinha humanidade. Era o sorriso de quem sabe que já ganhou, de quem está apenas brincando antes de matar. A porta do passageiro se abriu. Outro homem desceu, mais novo. Tatuagens no braço, barba rala, cara de quem fazia o serviço sujo sem fazer perguntas. 2. Eram 2. Talvez tivesse mais dentro da caminhonete. Não dava para ver pelos vidros escuros. O primeiro homem começou a andar, devagar, em direção à casa, as mãos longe do corpo, mostrando que não ia sacar a arma. Ainda não. Boa tarde. A voz dele ecoou no silêncio. Desculpa incomodar. Estamos procurando alguém, uma mulher grávida. Desapareceu faz uns dias. A família está preocupada. Mentira, tudo mentira. Mas era boa mentira, ensaiada, convincente. Se eu não soubesse a verdade, talvez até acreditasse. Não respondi. Continuei quieto atrás da cortina, esperando. Sabemos que o senhor encontrou ela. Continuou. Vimos as marcas, o arame cortado, as pegadas do cavalo. Trouxe ela para cá, não foi? Para ajudar, imagino. O senhor parece ser um homem bom. Parou a uns 10 metros da casa. Queremos apenas levá-la de volta. Para a família, para a segurança. O senhor não precisa se meter nisso. Não precisa morrer por causa de alguém que nem conhece. Silêncio. Sei que está me ouvindo, vejo a cortina mexendo, sei que está armado. Tudo bem, eu entendo, mas pense comigo. Você é um homem só, velho, nós somos vários, jovens, bem armados, bem treinados. Não tem como ganhar. Então por que não facilita? Entrega a mulher. A gente vai embora. Você continua sua vida. Ninguém precisa se machucar. Minha mão apertou a espingarda. O dedo roçando no gatilho. Estava a 15 metros, distância boa. Acertaria fácil. Mas e o outro? E os que podiam estar dentro da caminhonete? Matava um e os outros me matavam, e depois entravam e levavam Marina, e matavam ela também, e o bebê. Não, precisava ser mais esperto. Não tem ninguém aqui, gritei finalmente. Só eu, vivo sozinho, não vi mulher nenhuma. O homem sorriu de novo, aquele sorriso frio. O senhor é mau mentiroso. Vimos o varal com roupas de mulher, roupas molhadas, lavadas hoje. A menos que o senhor use vestido, tem alguém aqui. Maldição. O varal. Tinha esquecido do varal. Marina tinha lavado as roupas de manhã, colocado para secar nos fundos, mas eles tinham dado volta. Tinham visto. Última chance. A voz ficou dura agora. Entrega a ela ou a gente entra. E quando a gente entrar, não vai ser bonito. Vai ser doloroso, demorado. A gente tem tempo, tem paciência, e no final a gente leva ela do mesmo jeito. Mas você não vai estar vivo para ver. Olhei para o corredor, para o quarto onde Marina estava escondida.
2 vidas dependendo de mim. 2 vidas que eu prometi proteger. Respirei fundo, abri a porta da frente, saí para o sol, a espingarra na mão, apontada para o chão. Ainda. Os 2 homens me olharam, surpresos, não esperavam isso. Ela não está aqui, disse firme. E se tivesse, não ia entregar. Não para gente como vocês, não para assassinos. O sorriso sumiu do rosto do primeiro homem. Os olhos ficaram ainda mais frios. Então escolheu o caminho difícil. Fez um gesto com a mão. A porta traseira da caminhonete se abriu. Mais 2 homens desceram. 4. Eram 4. Todos armados. Todos olhando para mim como se eu fosse apenas um obstáculo chato que precisavam remover. Ergui a espingarda, devagar, apontando para o primeiro. Dá um passo a mais e eu atiro. Ele riu. Um riso baixo, cruel. O senhor tem 2 tiros. Nós somos 4. Faça as contas. Tinha razão, mas não podia recuar. Não agora. Então vamos descobrir quais 2 vão morrer primeiro. O silêncio caiu pesado, tenso. O dedo dele foi para a arma na cintura. Os outros se espalharam, formando semicírculo, me cercando. Foi quando ouvi um som atrás de mim, dentro da casa, porta se abrindo, passos. Não, não, Marina, fica lá, por favor. Mas ela apareceu, na porta, magra, frágil, a barriga enorme, os olhos desafiadores. Estou aqui, disse alto. Podem me levar, mas deixem ele em paz. Ele não tem nada a ver com isso. Marina, não! Gritei. Mas era tarde. Os homens sorriram. Tinham ganhado. Sabiam. Eu sabia. Game over. Marina estava parada na porta, as mãos tremendo, mas o rosto firme, determinada, como se tivesse tomado a decisão mais difícil da vida e não ia voltar atrás. Podem me levar, repetiu, mas juram que não vão machucar ele. Ele só me ajudou. Não sabia de nada. O homem alto sorriu, aquele sorriso que não chegava nos olhos. Cruel, mentiroso. Claro, disse. Pode confiar, só queremos você. Mentira. Eu sabia. Marina sabia. Eles iam matar nós 2. Não podiam deixar testemunha. Não podiam deixar ninguém vivo para contar. Era assim que essas coisas funcionavam. Sempre foi. Sempre seria. Marina, volta para dentro. Falei entre dentes. Agora. Não. Ela me olhou. Havia lágrimas nos olhos, mas também gratidão. Você já fez demais. Não vou deixar morrerem por minha causa. Já morreu gente demais. Que cena tocante, o homem alto disse. Mas estamos com pressa, então vamos encerrar isso logo. Fez um gesto. Os outros 3 avançaram. Devagar, armas em punho. Fechando o cerco, apontei a espingarda para o mais próximo. Um cara moreno, tatuado, com cara de poucos amigos. Para aí, avisei. Ele não parou. Continuou andando, sorrindo, provocando. Atirei. O estampido ecoou no silêncio da fazenda feito trovão. O homem caiu para trás com um grito, a perna explodindo em sangue. Não tinha mirado para matar, tinha mirado para parar, para mostrar que não estava blefando. Os outros 3 gelaram, olharam para o companheiro no chão, gritando, segurando a perna sangrando. Depois olharam para mim. O sorriso tinha sumido. Agora era sério. Grande erro, velho. O homem alto disse baixinho. Num movimento rápido sacou a arma, mas eu já tinha virado a espingarda. Já tinha mirado. Já tinha apertado o gatilho. O segundo tiro pegou ele no ombro. Ele girou com o impacto, a arma caindo no chão, a mão subindo para o ferimento. Sangue escorrendo pelos dedos. 2 tiros, 2 acertados. Mas a espingarra estava vazia agora. Os outros 2 levantaram as armas, apontaram para mim. Eu não tinha tempo de recarregar. Não tinha para onde correr. Estava encurralado, acabado. Foi quando ouvi o motor. Um ronco alto, potente, vindo da estrada. Rodas derrapando em terra. Poeira subindo em nuvens. Todo mundo virou. Uma caminhonete velha, branca, suja de lama, entrou derrapando na propriedade. Travou a uns metros da caminhonete preta.
A porta abriu antes mesmo de parar completamente. Um homem desceu, ou melhor, saltou. Alto, magro, com uns 50 e poucos anos. Chapéu de palha. Camisa xadrez, calça jeans velha, rifle na mão, era o Zé Augusto, meu vizinho da fazenda do lado. Não conversávamos muito, só os cumprimentos de vez em quando. Mas ele era gente boa, homem de honra, homem de palavra. "O que está acontecendo aqui?" A voz dele era firme, autoritária, de quem não tinha medo de nada. Os dois homens que ainda estavam de pé se entreolharam, confusos. Não esperavam isso, não estava no plano. "Não é da sua conta", um deles respondeu. "Vaza daqui antes de se meterem em encrenca." Zé Augusto cuspiu no chão, destravou o rifle. O barulho seco ecoou alto. "Quando tem tiro na minha vizinhança, é da minha conta sim. E quando vejo 4 homens armados cercando um homem sozinho, aí é muito da minha conta." Outro motor, outra caminhonete chegando, dessa vez azul, velha também. Mais 2 homens descendo, fazendeiros da região. Conhecia eles de vista. Antônio e Pedro, irmãos, trabalhadores, honestos. "Ouvimos tiro", Antônio disse. "Viemos ver." Agora eram 4 contra 4. Os números tinham empatado. E os fazendeiros tinham vantagem. Estavam protegendo, estavam lutando por algo justo. Os outros eram apenas mercenários, pagos para matar. Não iam arriscar a vida se a coisa ficasse complicada demais. O homem alto, ainda segurando o ombro sangrando, olhou ao redor, calculando, pesando as opções. Viu que tinha perdido a vantagem, viu que ia virar tiroteio. E tiroteio no meio do nada, com testemunhas, com gente que podia ligar para a polícia, não era bom negócio. "Vamos embora", disse para os companheiros. "Agora." "Mas, chefe, agora." Ajudaram o cara da perna ferida a levantar. Meio arrastando, meio carregando, colocaram ele na caminhonete. O homem alto subiu por último, o rosto contorcido de dor e raiva. Antes de entrar, me olhou. "Isso não acabou", disse. "A gente volta, e da próxima vez não vai ter ninguém para te salvar." Entrou. A caminhonete ligou, deu ré, virou e saiu em disparada levantando uma cortina de poeira vermelha. Ficamos ali parados, eu, Marina e os 3 vizinhos. Ninguém se mexendo, ninguém falando, apenas tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Foi Zé Augusto quem quebrou o silêncio. "Que diabos foi isso, João?" Olhei para ele, não sabia nem por onde começar, como explicar, como fazer sentido de tudo aquilo. "É uma longa história", disse finalmente. "Então é melhor contar", Antônio falou. "Porque tiro em plena tarde, gente armada invadindo propriedade, isso não é coisa que acontece aqui, não sem motivo sério." Olhei para Marina, ela estava tremendo, apoiada na porta, as pernas mal segurando o corpo, as mãos na barriga, os olhos arregalados de medo e choque. "Vamos entrar", disse. "Vou explicar tudo." Ajudei Marina a voltar para dentro. Ela quase caiu. Segurei firme. Os 3 fazendeiros nos seguiram, fechando a porta atrás. Sentamos todos na sala. Marina afundou numa poltrona velha. Eu trouxe água. Ela bebeu tremendo, derramando metade. Os homens esperavam, pacientes, mas com aquele olhar que exigia respostas. E eu contei tudo, do dia que encontrei Marina amarrada na cerca, do leão albino protegendo ela, de como trouxe ela para casa, da história dela, do homem poderoso, da tentativa de assassinato, de tudo. Quando terminei, silêncio, pesado. Os 3 me olhavam com expressões diferentes. Zé Augusto parecia pensativo. Antônio preocupado. Pedro incrédulo. "Leão albino?" Pedro disse. "Sério, eu sei como parece", respondi, "mas vi com meus próprios olhos. Estava lá, real, impossível, mas real." "E essa história do homem poderoso?" Zé Augusto disse, olhando para Marina. "É verdade? Ele realmente tem tanto poder assim?" Marina assentiu, as lágrimas escorrendo de novo. "Sim, ele tem dinheiro,
influência, gente na polícia, na justiça. Por isso fugi, por isso tentei sumir. Mas ele me encontrou. Sempre encontra. E vocês acham que esses caras vão voltar? Antônio perguntou. Tenho certeza, respondi. Não vão desistir, não enquanto ela estiver viva. Outro silêncio, mais pesado ainda. O peso da realidade caindo sobre todos nós. Não era apenas meu problema mais. Era de todos agora. Porque todos estavam envolvidos, todos tinham visto, todos eram testemunhas. Então vamos precisar nos preparar, Zé Augusto disse finalmente. Porque se vão voltar, vamos estar prontos. Olhei para ele. Surpreso. Você não precisa se meter nisso. Nenhum de vocês precisa. Já arriscaram demais vindo aqui hoje. Vizinho é para isso. Ele respondeu simplesmente. Não vou deixar você sozinho nisso. Não vou deixar ela morrer. E não vou deixar esses filhos da mãe voltarem aqui e fazerem o que querem. Não na minha vizinhança. Concordo, Antônio disse. A gente pode não ter o poder deles, mas a gente tem terra, conhecimento, e a gente sabe lutar quando precisa. E a gente tem honra, Pedro completou, coisa que eles claramente não têm. Marina olhou para eles, depois para mim, as lágrimas caindo mais forte agora. Mas não era mais desespero. Era gratidão. Era surpresa de ainda existir gente boa no mundo. Gente disposta a ajudar sem pedir nada em troca. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada. Não sei como vou agradecer. Não sei como vou pagar. Não precisa pagar nada, Zé Augusto disse. Só precisa ficar viva e cuidar desse bebê quando ele nascer. Isso é pagamento suficiente. Ficamos conversando por mais 1 hora, planejando, decidindo. Zé Augusto sugeriu que cada um ficasse de vigia algumas horas por dia, revezando, olhando a estrada. Qualquer movimento suspeito, avisar os outros. Antônio disse que tinha uma espingarda extra que podia trazer. Pedro falou de armar algumas armadilhas nas entradas da propriedade. Nada letal. Apenas avisos, barulhos, coisas que alertariam se alguém tentasse entrar de surpresa. Quando finalmente saíram, já estava anoitecendo. Cada um foi para sua fazenda com a promessa de voltar no dia seguinte, com equipamento, com armas, com determinação. Fechei a porta, tranquei, olhei para Marina. Ela ainda estava sentada na poltrona, exausta, pálida, mas viva. Você não devia ter saído, disse. Quase morreu. Eu sei, ela respondeu. Mas não ia deixar você morrer por minha causa. Não podia. E eu não posso deixar você morrer. Respondi. Não depois de tudo. Não depois do leão ter lutado tanto para te manter viva. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas real. Acha mesmo que era um leão? Perguntou. Não alguma coisa. Mas... Não sei o que era, admiti. Só sei que estava lá. E nos deu uma chance. E não vou desperdiçar essa chance. Silêncio. Confortável dessa vez. O tipo de silêncio que vem depois da tempestade. Quando a gente percebe que sobreviveu, que está vivo, que tem mais um dia. Precisa descansar, disse. Amanhã vai ser outro dia difícil. Todos os dias são difíceis agora, ela respondeu. Mas pela primeira vez em muito tempo não estou sozinha. E isso faz toda a diferença. Ajudei ela a levantar, a caminhar até o quarto. Deitei ela na cama, cobri com o cobertor. Ela segurou minha mão antes que eu saísse. João? Sim? Obrigada. Por tudo. Por me salvar. Por não desistir. Por me dar esperança de novo. Apertei a mão dela de leve. A gente se salva mutuamente, disse. Você também me salvou. Me deu um motivo para acordar, para lutar, para sentir que ainda sirvo para alguma coisa. Saí do quarto, fechei a porta, fui para a varanda, sentei na cadeira de balanço, a espingarda no colo, recarregada agora, pronta. A noite estava caindo rápido, as estrelas começando a aparecer, o vento trazendo o cheiro de terra e capim. Ao longe, os grilos cantavam.
A vida seguindo como sempre seguiu, indiferente aos dramas humanos. Mas algo tinha mudado. Não era mais só eu contra o mundo. Tinha ajuda agora. Tinha aliados. Tinha pessoas dispostas a lutar do meu lado. E tinha Marina e o bebê. 2 razões para continuar. 2 vidas para proteger. Olhei para o céu escuro. Procurei a lua. Estava crescente, pequena, mas brilhando firme na escuridão. E pensei no leão. No guardião albino que apareceu do nada, que protegeu uma vida até o limite das forças, que confiou em mim para continuar o trabalho. Estou tentando, sussurrei para o vento. Estou tentando, velho. Espero que esteja orgulhoso. O vento não respondeu. Apenas soprou suave, balançando as árvores, carregando minha voz para longe. Mas de alguma forma, senti que ele tinha ouvido e que estava aprovando. Porque alguns guardiões vêm da floresta, outros vêm da fazenda, e todos lutam pela mesma coisa: proteger o que é inocente, o que é puro, o que merece viver, mesmo que custe tudo, mesmo que custe a própria vida. Os próximos dias passaram numa tensão constante, como uma corda esticada demais, prestes a arrebentar a qualquer momento. Zé Augusto, Antônio e Pedro cumpriram a palavra, revezavam a vigilância. Um ficava na minha fazenda, enquanto os outros cuidavam das próprias terras, sempre armados, sempre atentos. A estrada de terra que levava até minha casa nunca teve tanto movimento, mas era movimento amigo, era proteção. Marina continuava se recuperando, as cores voltando ao rosto, os ferimentos cicatrizando, mas a barriga crescia a cada dia. Parecia impossível que pudesse crescer mais, mas crescia. O bebê se mexia constantemente agora, chutes fortes, visíveis por baixo da pele esticada, como se estivesse ansioso, como se soubesse que o tempo estava chegando. Ela ajudava no que podia, cozinhava, arrumava a casa, lavava roupa, insistia em fazer alguma coisa. Dizia que não aguentava ficar parada enquanto todos arriscavam a vida por ela. Eu deixava. Entendia a necessidade de se sentir útil, de ter propósito, de não ser apenas um peso. No 5º dia, ela estava na cozinha fazendo almoço quando soltou um grito. Larguei a espingarda e corri. O coração já disparado, pensando o pior. Eles voltaram, entraram, pegaram ela. Mas quando cheguei na cozinha, ela estava parada no meio da sala, as mãos na barriga, uma poça d'água aos seus pés, os olhos arregalados de medo e compreensão. A bolsa estourou, disse, a voz tremendo. O bebê vem vindo. O mundo parou. Tudo que eu tinha planejado. Tudo que tinha preparado. Sumiu da minha cabeça, ficou só o pânico. Puro, cru, paralisante, parto. Tinha que fazer um parto. Eu, um fazendeiro velho que mal sabia fazer curativo, que nunca tinha visto uma criança nascer, que não tinha a menor ideia do que fazer. João, a voz dela me trouxe de volta. Preciso deitar. Agora. Reagi. Segurei o braço dela. Ajudei a caminhar até o quarto. Ela se mexia devagar, gemendo baixo. As contrações já tinham começado. Não eram fortes ainda, mas eram constantes, ritmadas. O corpo se preparando. Deitei ela na cama, busquei toalhas limpas, água quente, tesoura, linha, as coisas que tinha visto em filmes, as coisas que achava que precisava, mas não fazia ideia se estava certo. Preciso de ajuda, disse. Preciso chamar alguém. Não. Ela segurou meu braço, forte, desesperada. Não pode chamar ninguém da cidade. Eles vão descobrir. Vão saber onde estou. Mas eu não sei fazer isso sozinho. Não sei. Tem alguém? Ela ofegou. Outra contração, mais forte. A parteira. Dona Lourdes. Mora perto da igreja velha. Rua de trás. Casa azul com varandão. Ela ajuda mulheres que não podem ir para o hospital, que precisam de discrição. Ela vai ajudar. Por favor. Olhei para ela, para a barriga, para o desespero nos olhos. Não tinha escolha. Fico já, disse.
Corri para fora. Zé Augusto estava na varanda. Levantou quando me viu. Que foi? O bebê? Tá nascendo. Preciso buscar a parteira. Você fica com ela. Qualquer coisa, grita. Atira. Faz barulho. Eu volto correndo. Não esperei resposta. Montei no fantasma, nem selei. Apenas montei e saí em disparada. Os cascos batendo forte no chão duro, a poeira subindo, o vento batendo no rosto. A cidade ficava a 15 quilômetros. Nunca pareceu tão longe. Cada metro era uma eternidade. Cada curva, um obstáculo imenso. O fantasma corria como nunca correu, como se soubesse, como se entendesse a urgência. Cheguei na cidade em tempo recorde. As ruas vazias da hora do almoço. Todo mundo em casa. Descendo a comida, descansando do calor. Passei pela praça, pela igreja nova, virei na rua de trás, procurando. Casa azul, com varandão. Ali, parei, desci, bati na porta, forte, insistente. Uma mulher abriu. Devia ter uns 60 anos, baixinha, gorda. Cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau grosso, avental manchado, cheiro de ervas. Sim, olhou para mim confusa. Dona Lourdes? Sou eu. Preciso da senhora. Urgente. Tem uma mulher na minha fazenda. Grávida. A bolsa estourou. O bebê vem vindo. Ela pediu pela senhora. Disse que a senhora ajuda. Ela me estudou. Os olhos pequenos analisando, pesando, decidindo se podia confiar. Como chegou no meu nome? Ela conhece a senhora, ou pelo menos ouviu falar. Por favor, não tem tempo. A cada minuto que passa, ela assentiu. Decidiu rápido. Espera aqui. Entrou. Voltou menos de um minuto depois. Uma bolsa velha de couro na mão. Cheia de coisas. Instrumentos, remédios, panos. Vamos. Ajudei ela a montar. Ela era pesada. Não estava acostumada com cavalo. Mas subiu. Segurei ela firme. Toquei o fantasma de novo. A volta pareceu ainda mais longa. Dona Lourdes segurava em mim com força. Não falava. Apenas aguentava o tranco, o balanço, a velocidade. Quando chegamos, ouvi o grito antes mesmo de descer. Marina, gritando de dor. Meu sangue gelou. Desmontei. Ajudei Dona Lourdes. Corremos para dentro. Zé Augusto estava na porta do quarto. Pálido, suando. Olhou para mim com alívio. Ela está sofrendo muito, disse. As contrações estão muito perto, eu não sei. Sai, Dona Lourdes disse firme, entrando no quarto. Homens para fora. Isso é trabalho de mulher. Zé Augusto saiu correndo. Eu hesitei. Olhei para Marina. Ela estava deitada, suada, vermelha, gemendo. As mãos apertando o lençol com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. João. Ela me viu, estendeu a mão. Entrei. Segurei a mão dela. Dona Lourdes já estava lavando as mãos, preparando as coisas, movendo-se com eficiência, com conhecimento de anos fazendo aquilo. Você também sai, disse sem olhar para mim. Eu fico, respondi. Não é lugar de homem. Não me importo. Ela precisa de mim. Dona Lourdes me olhou então. Estudou de novo. Viu a determinação. Viu que não ia sair. Suspirou. Então segura a mão dela e não desmaia. Sentei na beirada da cama. Marina apertou minha mão. Forte. Doía. Mas não reclamei. Não soltei. Tá tudo bem. Sussurrei. Você consegue. Tá quase acabando. Mas dói, ela chorou. Dói tanto. Eu sei. Mas logo passa. Logo ele vai estar aqui. E vai valer a pena. Dona Lourdes examinou ela. Rápido. Profissional. Tá quase na hora, disse. Na próxima contração você empurra. Entendeu? Empurra com tudo que tem. Marina assentiu, o rosto contorcido. Outra contração chegando. Eu via. Sentia na mão sendo esmagada. Agora, Dona Lourdes comandou. Empurra! Marina gritou. Um grito que rasgou a casa, que ecoou pelas paredes, que subiu até o céu. Um grito de dor, de esforço, de vida sendo trazida ao mundo,
De novo, Dona Lourdes disse. Mais uma vez. Empurra! Outro grito, mais forte, mais desesperado. Vejo a cabeça, Dona Lourdes anunciou. Mais um, só mais um. Você consegue. Não consigo, Marina chorou. Não tenho mais força. Tem sim. Segurei o rosto dela, forcei ela a me olhar. Você é a mulher mais forte que já conheci. Sobreviveu a tudo, ao abandono, à tentativa de assassinato, à cerca. Sobreviveu quando todo mundo queria que você morresse. Não vai desistir agora. Não quando tá tão perto. Ela me olhou. Viu a certeza nos meus olhos. Assentiu. Respirou fundo. Preparou-se. A contração veio. E com ela, o último empurrão, o último grito, o último esforço. E então, um choro, fino, agudo, forte. O choro de um bebê. O tempo parou. O mundo parou. Tudo parou. Só existia aquele som, aquele choro de vida, de começo, de vitória contra tudo que tentou impedir. Dona Lourdes levantou o bebê. Pequeno, vermelho, coberto de sangue e líquido, mas vivo, chorando, movendo os bracinhos, as perninhas. É menino, ela anunciou. Marina chorou, mas não era dor. Era alívio, era alegria, era amor. Dona Lourdes cortou o cordão, limpou o bebê, enrolou num pano limpo e colocou nos braços de Marina. Ela olhou para ele, o rosto molhado de lágrimas, suor, amor puro. Oi, sussurrou. Finalmente, finalmente você tá aqui. O bebê parou de chorar, abriu os olhinhos, olhou para ela. E naquele momento, algo mágico aconteceu. A conexão, a mais forte que existe, mãe e filho, unidos, para sempre. Eu estava chorando também, nem tinha percebido. As lágrimas descendo pelo rosto velho, pelo rosto que não chorava fazia anos, que tinha esquecido como chorar, mas agora lembrava, agora sentia. Dona Lourdes terminou o trabalho, limpou Marina, arrumou tudo, movendo-se em silêncio, respeitando o momento. Quando terminou, lavou as mãos de novo, guardou as coisas na bolsa. O bebê tá saudável, disse. Peso bom, pulmões fortes, vai crescer forte esse menino. Obrigada, Marina disse sem tirar os olhos do filho. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. É meu trabalho, minha missão. Trazer vida ao mundo. Sempre foi, sempre será. Olhou para mim então. Cuida bem deles, disse. Os dois precisam de você agora. Vou cuidar, com minha vida se for preciso. Ela sorriu, pela primeira vez. Um sorriso genuíno, de quem vê bondade no mundo. Acredito. Você é bom homem, bom coração. Esse menino teve sorte, vocês dois tiveram. Saiu do quarto. Zé Augusto estava na sala, ainda pálido. Quando viu Dona Lourdes sair, levantou. Tá tudo bem? Tá tudo perfeito, ela respondeu. Mãe e bebê saudáveis. Foi parto fácil, rápido. Ela é forte. Preparei-me para levar Dona Lourdes de volta, mas ela levantou a mão. Vou a pé, não tá longe, e vocês precisam ficar aqui, com eles. O Zé Augusto me acompanha até a cidade. Não é, Zé? Claro, ele disse prontamente. Vamos na minha caminhonete, deixo a senhora em casa. Ela assentiu. Pegou a bolsa, antes de sair, virou para mim uma última vez. O nome do menino. Já pensaram? Olhei para o quarto, para Marina com o bebê no colo. Não tinha pensado, não tinha falado sobre isso, mas naquele momento um nome veio. Claro, óbvio. Leon, disse. O nome dele é Leon. Dona Lourdes sorriu de novo. Entendeu. Talvez não a história toda, mas entendeu o significado, a homenagem. O símbolo. Bom nome, disse, nome de guardião. E saiu, com Zé Augusto atrás. Voltei para o quarto. Marina estava cantarolando baixinho, uma cantiga de ninar que não sabia que conhecia. O bebê nos braços, os olhos fechados agora, dormindo, tranquilo, seguro. Leon, ela testou o nome. Gostei, combina com ele. Sentei na cadeira ao lado da cama.
cansado, exausto, mas feliz. Mais feliz do que tinha sido em anos. Conseguimos, disse. Ele nasceu, tá vivo, tá bem. Graças a você, ela me olhou. Graças a tudo que fez, tudo que arriscou. Graças ao leão, corrigi. Ele começou. Protegeu até não poder mais. Passou para mim. E agora esse menino tá aqui, vivo, contra tudo, contra todos. Acha que eles vão parar agora? Perguntou baixinho. Agora que o bebê nasceu. A pergunta que eu não queria responder. A realidade que eu tinha tentado ignorar. Mas não dava mais. Não, respondi honestamente. Acho que ficou pior. Agora não é só você. É ele também. Duas testemunhas vivas de que o homem tentou matar. Dois problemas para resolver. Silêncio. O peso da verdade entre nós. Então o que fazemos? Olhei pela janela. O sol estava descendo. O dia terminando. Mais um dia vencido. Mas quantos mais teríamos? Ficamos espertos. Ficamos preparados. E quando vierem, porque vão vir, a gente luta, a gente protege, a gente não desiste. E se não conseguirmos? Vamos conseguir. Disse com convicção que não sabia que tinha. Porque tem coisas nesse mundo que são mais fortes que dinheiro, mais fortes que poder, e uma delas é a vontade de proteger quem a gente ama. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas esperançoso. Ama a gente? A pergunta me pegou desprevenido. Amo. Conhecia eles fazia menos de 2 semanas. Não deveria amar. Era cedo demais, rápido demais. Mas olhei para ela, para o bebê, e soube a resposta. Amo, disse simplesmente. Não sei quando aconteceu, não sei como, mas amo. Vocês dois me fizeram sentir vivo de novo. Me deram propósito, motivo. Então sim, amo. As lágrimas dela voltaram, mas eram lágrimas boas, de quem encontrou família onde não esperava, de quem achou casa em pessoa, não em lugar. Também te amo, sussurrou. Você e o Zé e o Antônio e o Pedro, todos vocês, são minha família agora, a única que tenho, a única que importa. A noite caiu. Trouxe cobertores extras, comida, água. Deixei eles descansando, mãe e filho, juntos, seguros. Saí para a varanda. A espingarra no colo, como sempre. Olhei para o céu escuro, as estrelas brilhando, a lua crescente maior que ontem, e pensei no leão de novo, no guardião que apareceu quando mais precisavam, que lutou até não poder mais, que confiou em mim para continuar. Ele nasceu, disse para o vento. Leão, em sua homenagem, para nunca esquecermos, para sempre lembrarmos que houve um anjo improvável num dia impossível. O vento soprou suave, carregando minhas palavras, carregando minha gratidão. E de algum lugar distante, pareceu ouvir um rugido, baixo, fraco, como eco de memória, ou despedida final. O guardião tinha descansado, tinha partido, mas deixado legado, um bebê vivo, uma mãe salva, um homem renascido, e a promessa de que enquanto houver quem se importe, quem lute, quem proteja, a esperança nunca morre. 3 semanas se passaram desde o nascimento de Leon, 3 semanas de noites em claro, de vigília constante, de sobressaltos ao menor barulho. Mas também 3 semanas de algo que eu não sentia fazia mais de uma década. Propósito, razão para acordar, motivo para continuar. Leon crescia rápido, os olhos já focavam, as mãozinhas agarravam o dedo de quem chegasse perto. O choro tinha se tornado parte da trilha sonora da casa, mas era um choro bem-vindo. Era vida, era futuro, era tudo que aquele lugar precisava. Marina se recuperava bem. Dona Lourdes vinha de vez em quando verificar, sempre de surpresa, sempre cautelosa. Sabia que havia perigo, que havia pessoas procurando, mas vinha mesmo assim, porque era sua natureza, cuidar, proteger, trazer vida ao mundo e garantir que essa vida continuasse.
Os vizinhos mantinham a guarda. Zé Augusto, Antônio e Pedro se revezavam. Às vezes traziam as esposas. Dona Maria, esposa do Zé, se apaixonou por Leon na primeira vez que viu. Trazia roupinhas que tinha guardado de quando os filhos eram bebês, fraldas de pano costuradas à mão, cobertores de crochê. A casa, que era silenciosa demais, agora tinha riso, conversa, choro de bebê, vida. Mas a ameaça continuava lá, sempre, como nuvem escura no horizonte, esperando, observando, preparando o próximo ataque, porque não tinha aparecido ninguém, nenhum carro suspeito, nenhum movimento estranho. E isso me deixava mais nervoso que qualquer coisa. Silêncio antes da tempestade. Calma que engana. Faz a gente baixar a guarda. E é quando atacam. Eu não baixava a guarda. Nunca. Dormia com a espingarda do lado. Verificava portas e janelas 3 vezes antes de dormir. Andava armado até para ir ao banheiro. Marina achava exagero, mas entendia. Sabia que era necessário. Foi numa quinta-feira à tarde que tudo mudou. Eu estava no curral, dando sal pro gado, quando vi a poeira na estrada. Um carro vindo, devagar. Não era caminhonete, era sedã, preto, vidros escuros. Cidade. Meu estômago embrulhou. Larguei o balde, corri para casa. Marina estava na sala amamentando Leon. Carro vindo, avisei. Leva ele pro quarto. Fecha a porta. Não sai, não importa o que ouvir. O rosto dela empalideceu, mas não discutiu. Levantou. Leon ainda mamando. Entrou no quarto. Fechou. Ouvi a chave girando. Peguei a espingarra. Fui para a varanda. O carro estava mais perto agora. Conseguia ver melhor. Não eram os mesmos homens de antes. Era outra pessoa. O carro parou na frente da casa. Motor desligou. Silêncio. Longo. Tenso. Então a porta abriu. Um homem desceu. Mas não era capanga. Não era pistoleiro. Era diferente. Terno cinza claro. Gravata azul marinho. Sapato social brilhando. Cabelo penteado com gel. Óculos de grau dourado. Maleta de couro na mão. Parecia advogado. Ou empresário. Alguém importante. Olhou para casa. Para mim na varanda. Sorriu. Um sorriso cortês, profissional, mas frio, calculista. Boa tarde. A voz era educada, polida. O senhor é João? Não respondi. Apenas apontei a espingarra, deixando claro que ele não era bem-vindo. Ele ergueu as mãos. Gesto de paz. Não vim armado. Pode verificar se quiser. Vim apenas conversar. Não tenho nada para conversar com você. Ou com quem te mandou. Entendo sua desconfiança, depois do incidente, mas garanto que vim em paz, com uma proposta. Uma que acredito que vai querer ouvir. Duvido, ele suspirou, como se estivesse lidando com criança teimosa. Meu nome é Dr. Henrique Salazar. Sou advogado. Represento uma pessoa que tem interesse em resolver essa situação de forma civilizada. Civilizada? A raiva subiu. Amarrar uma mulher grávida numa cerca para morrer é civilizado? Ele teve a decência de parecer desconfortável. Aquilo foi um erro, um mal-entendido. Pessoas agiram sem autorização, sem pensar. Meu cliente ficou horrorizado quando soube. Seu cliente mandou, não venha com essa. O senhor não entende a situação completa. Há complexidades, nuances. Entendo que tentaram matar ela. E o bebê. Isso é o suficiente. Outro suspiro. Ele colocou a maleta no capô do carro. Abriu. Tirou um envelope. Grosso, amarelo. Meu cliente está disposto a oferecer uma compensação. Generosa. Muito generosa. Em troca de discrição. Discrição quer dizer silêncio. Prefiro o termo acordo mútuo. Ele estendeu o envelope. Tem R$200 mil aí, em dinheiro, e uma escritura de propriedade. Terra boa, fértil, do outro lado da cidade. 3 vezes maior que essa sua fazenda. Tudo no nome do senhor. Limpo, legal. Olhei para o envelope. 200 mil.
Era mais dinheiro do que eu via na vida. Podia reformar a casa, comprar gado novo, equipamento, viver confortável o resto dos dias, mas tinha um preço. E em troca, a mulher e a criança desaparecem. Não literalmente, acrescentou rápido, vendo minha expressão. Apenas vão embora, para longe, outro estado, outro país talvez. Começam vida nova. Meu cliente garante segurança, proteção, uma mesada mensal, tudo o que precisarem. Só não podem voltar, não podem falar, não podem existir na vida dele. E se eu recusar? O sorriso sumiu, os olhos ficaram duros. Então as coisas ficam complicadas. Meu cliente tem recursos, influência. Pode tornar a vida do senhor muito difícil. Pode fazer essa fazenda perder valor. Pode fazer os vizinhos se afastarem. Pode fazer a polícia começar a fazer perguntas, investigar coisas, achar irregularidades que talvez nem existam, mas que vão causar problemas. Está me ameaçando? Estou sendo realista. O senhor é um homem inteligente. Deve entender que não pode ganhar essa luta. Meu cliente é poderoso, tem dinheiro, conexões, pode esperar, pode agir devagar, aos poucos, até conseguir o que quer. Ou... Ele pegou o envelope de novo. Podem todos sair ganhando. O senhor fica rico, a mulher fica viva, a criança cresce em segurança, longe, esquecida, todos felizes. Pensei em Marina, em Leon, em tudo que passaram, tudo que sobreviveram. E agora esse homem de terno caro vinha oferecer dinheiro como se pudesse comprar vidas, como se pudesse apagar erros com cheque. Sabe o que eu acho? Disse devagar. Acho que seu cliente está com medo, está desesperado. Se tivesse tanto poder assim, não mandava advogado negociar, mandava os capangas de novo, terminava o serviço. Mas não pode, porque agora tem testemunhas, tem gente sabendo, tem fazendeiros armados de olho, e se alguma coisa acontecer comigo, com ela, com o bebê, todo mundo vai saber quem foi. E aí nem todo o dinheiro do mundo vai salvar ele. Dr. Henrique fechou a maleta. O rosto endureceu. Está cometendo um erro. Não, o erro foi dele, quando escolheu matar ao invés de assumir responsabilidade, quando escolheu poder ao invés de humanidade, e agora tem que viver com isso, com a vergonha, com o medo de que um dia tudo venha à tona. Nada vai vir à tona, não sem provas, e não há provas. Só a palavra de uma mulher desesperada contra a de um homem respeitado. Tem o bebê, tem o DNA, tem a prova viva que ele tentou apagar. Dr. Henrique sorriu, mas era sorriso triste, de quem sabe verdade inconveniente. A ADN só prova paternidade, não prova tentativa de assassinato. E meu cliente pode facilmente alegar que não sabia da gravidez, que a mulher sumiu, que tentou encontrá-la, que está aliviado por ela estar viva, que quer assumir o filho, quer ajudar. Ninguém vai acreditar. Todo mundo vai acreditar, porque ele tem dinheiro, mídia, advogados melhores que eu, e no fim sempre acreditam em quem tem poder. Sempre foi assim, sempre será. Sabia que tinha razão, sabia que o mundo funcionava assim. Rico contra pobre, poderoso contra fraco, e o poderoso sempre ganha. Sempre, a não ser que... Uma ideia começou a formar, perigosa, arriscada, mas talvez a única saída. Diga para o seu cliente que eu recuso, falei. E diga mais, que se alguma coisa acontecer comigo, com Marina, com Leon ou com qualquer um dos meus vizinhos, tem um documento, selado, com advogado, com toda a história, nomes, datas, lugares e ordem de abrir caso algo aconteça. E aí todo o dinheiro dele não vai servir de nada, porque vai estar na primeira página de todos os jornais. E a opinião pública, bem, ela é implacável, não é? Blefe, era blefe completo. Não tinha documento nenhum, não tinha advogado, não tinha nada. Mas doutor Henrique não sabia disso. Via dúvida nos olhos dele,
A incerteza. Será que era verdade? Será que o velho fazendeiro era mais esperto que parecia? Está blefando. Quer apostar a carreira do seu cliente nisso? Silêncio. Longo. Tenso. Ele me estudando. Eu segurando o olhar. Sem piscar, sem fraquejar. Finalmente ele pegou a maleta. Guardou o envelope. Vai se arrepender, disse. Talvez, mas vou me arrepender sendo honesto. Não comprado. Ele entrou no carro, bateu a porta, ligou o motor. Antes de sair, abaixou o vidro. Uma última coisa, disse. Meu cliente, ele não desiste fácil. Pode demorar, pode levar tempo, mas ele consegue o que quer. Sempre consegue. E quando conseguir, não vai ser rápido, não vai ser fácil, vai ser lento, doloroso. Para todos. Pense nisso. Subiu o vidro, saiu. A poeira vermelha subindo atrás do carro, sumindo na curva. Fiquei ali parado, tremendo, suando, o coração disparado. Tinha acabado de recusar R$ 200.000. Terra, segurança. E em troca, tinha comprado uma guerra que talvez não pudesse ganhar. A porta do quarto se abriu. Marina saiu, Leon nos braços, o rosto pálido. Ouvi tudo, disse. Pela janela. João, você não devia recusar. Por minha causa você... Não foi só por você, interrompi. Foi por mim também. Porque aceitar aquele dinheiro seria vender minha alma. Seria dizer que tá tudo bem. Que dinheiro resolve. Que matar é aceitável desde que pague depois. E não é. Nunca foi. Nunca vai ser. Ela começou a chorar. Mas eram lágrimas de gratidão, de amor, de reconhecimento. Vamos ter que ser ainda mais cuidadosos agora. Continuei. Vamos ter que vigiar mais, preparar mais, porque ele não vai desistir, não vai esquecer. Vai esperar a oportunidade e quando vier, vamos estar prontos. Ela completou. Juntos. Você, eu, Leon e todos que nos ajudaram. Porque família não é só sangue. É escolha, é lealdade, é amor. Abracei ela e o bebê entre nós. E naquele momento senti algo que não sentia fazia anos. Paz. Não era paz de quem está seguro. Era paz de quem fez a escolha certa. De quem pode se olhar no espelho. De quem sabe que não importa o que venha, vai enfrentar de cabeça erguida. Os dias seguintes foram calmos, suspeitos na calmaria. Mas aproveitamos cada momento, cada risada de Leon, cada conversa, cada refeição compartilhada. Zé Augusto trouxe notícias. Seu cunhado trabalhava no cartório. Disse que alguém tinha perguntado sobre minha fazenda, sobre escritura, dívidas, se tinha alguma brecha legal para atacar. Não tinha. Tudo limpo, pago. Meu por direito, mas sabíamos que iam tentar outros caminhos. Sempre tentam, foi Dona Maria quem sugeriu. Uma noite após jantar, quando todos estávamos reunidos na sala. Precisam documentar, disse. Tudo, a história, as provas, gravar, escrever, guardar em lugar seguro, porque se algo acontecer, as pessoas precisam saber. A verdade precisa existir. Tinha razão. O blefe que contei para o advogado precisava virar verdade. Passamos a semana seguinte fazendo isso. Marina contou tudo. Gravei no celular velho, cada detalhe, cada data, cada nome que ela sabia. Escrevi também 3 cópias. Uma guardei no banco, outra com Dona Lourdes, a terceira com o padre da igreja. Homem de confiança, homem de Deus. E esperamos. Leon fez 1 mês, depois 2. Crescendo, forte, saudável, os olhos castanhos claros como os da mãe. O cabelo começando a crescer, escuro, ondulado, e nada aconteceu. Nenhum ataque, nenhuma ameaça, nenhum carro suspeito. Começamos a relaxar, aos poucos. Talvez tivesse desistido, talvez tivesse entendido que não valia a pena, que o risco era grande demais, ou talvez estivesse apenas esperando. Pacientemente, como cobra, imóvel, até a presa baixar a guarda. Mas não baixamos, não completamente.
A espingarda ainda ficava perto. A vigilância continuava, mais espaçada, mas continuava. E a vida? A vida acontecia, apesar do medo, apesar da ameaça, porque não dá para viver sempre esperando o pior. Às vezes é preciso arriscar, é preciso confiar, é preciso acreditar que o bem vence. Marina começou a sorrir mais, a rir, a fazer planos, falava em plantar horta, em criar galinhas, em fazer da fazenda um lar de verdade, não só esconderijo, mas casa. E eu acordava e a casa não estava silenciosa. Tinha choro de bebê, tinha voz de mulher, tinha vida. As fotografias empoeiradas na parede ganharam companhia. Fotos novas, de Leon, de Marina, de todos nós juntos. Família improvisada, família escolhida, mas família. O quarto da minha filha, fechado por anos, foi aberto. Virou o quarto de Leon. As paredes pintadas de novo, azul claro. Marina costurou cortinas. Dona Maria doou o berço que o neto não usava mais. A casa respirava de novo. E eu estava vivo de novo. Não era a vida que planejei. Não era a família que perdi. Mas era nova vida. Nova família, nova chance. E às vezes, nas noites silenciosas, quando todos dormiam e eu ficava na varanda olhando as estrelas, pensava no leão. No guardião improvável que apareceu do nada, que protegeu quando ninguém mais estava lá, que confiou em mim para continuar. Obrigado, sussurrava para o vento. Obrigado por me dar motivo, por me mostrar que ainda tem bondade, que ainda vale a pena lutar. E o vento soprava de volta, suave, gentil, como resposta, como aprovação. Porque alguns guardiões vêm em forma de leão. Outros vêm em forma de vizinhos leais, alguns vêm em forma de parteira corajosa. E todos trabalham juntos, para a mesma causa, proteger o que é inocente, defender o que é certo, garantir que a esperança nunca morra. A ameaça ainda estava lá, talvez sempre estaria, mas não estávamos sozinhos, não estávamos indefesos. E por enquanto, por hoje, por esse momento, estava tudo bem. Estávamos vivos. Juntos, e era o suficiente. Amanhã traria o que trouxesse. Enfrentaríamos quando chegasse, mas hoje era de paz, de gratidão, de amor. E nada, absolutamente nada, podia tirar isso de nós. Fim. Epílogo. Anos depois, quando Leon já estava grande, correndo pelo pasto, rindo daquele jeito solto que só criança sabe rir, ele perguntou: João, é verdade que teve um leão que salvou minha mãe? Olhei para Marina. Ela sorriu, assentiu. É verdade, respondi. Um leão branco, grande, velho, que ficou ali a noite toda, protegendo, até eu chegar. E ele era mágico? Não sei se era mágico, mas era especial, muito especial. Você acha que ele era anjo? Pensei na pergunta. No leão deitado no capim, nos olhos azuis claros, na decisão de confiar, de passar a guarda. Acho que sim, disse finalmente. Acho que era anjo, do tipo mais improvável, mas anjo mesmo assim, Leon pensou, depois sorriu. Quando eu crescer, quero ser guardião também, igual ele, igual você. Abracei o menino, o coração cheio. Você já é, sussurrei. Só de existir. Só de estar vivo, você já é guardião da esperança, do amor, do futuro. E era verdade, porque ele nasceu contra todas as probabilidades. Sobreviveu quando o mundo inteiro queria que morresse e crescia forte, saudável, amado, prova viva de que nem todo monstro vence, de que nem todo poder é absoluto e de que às vezes, só às vezes, quando a gente menos espera, aparecem guardiões, em formas impossíveis, nos momentos mais escuros, trazendo luz, trazendo esperança, trazendo vida.